Bom dia a todos e aqueles que estão nos assistindo em casa. Mais uma vez é um privilégio. Como foi lido um texto, acho que é uma das partes mais tristes que existe na palavra de Deus, né? Quando outro faraó se levanta e não conhece a José e o que foi feito no Egito. Essa parte, quando as crianças nasciam, macho, menino, todos eram mortos. E nada acontece por acaso na palavra de Deus. A gente vai voltar na lição anterior, no dia 25, desculpa, é 25 mesmo, que fala da vida de José no Egito. Mas uma coisa é interessante, que nada acontece por acaso. Tudo está no controle de Deus. Tudo, sem exceção. Fala assim, na terça-feira, semana retrasada, no dia 20, o texto parece registrar coincidências. Jacó envia José sabendo que iria da ira dos irmãos contra José. 2. José pode encontrar quem lhe indique onde estavam os irmãos. 3. O poço sem água, de modo que José não morreu afogado. 4. Judá ter evitado a morte de José. Todos eles. E a caravana do Egito, que foi vender o José lá no Egito, que passou. José tinha quantos anos quando foi vendido para o Egito? 17. E o José, quando chegou na casa de Potifar, qual foi o que eles viram no José? Temente a Deus, exatamente. Agora vamos pular lá para quinta-feira, nessa dia 22. O Senhor estava com José. O Senhor está sempre com aqueles que toma por filho. Entretanto, o que é fiel não está livre de sofrer de falsas acusações de tribulações. Isso é verdade. Agora vamos ler, por favor, João 16, 33. Versículo muito conhecido. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor nunca escondeu de nós que nós ia passar por tribulação nesse mundo. Mas tem muitas tribulações que nós passamos por culpa nossa. Quando fala ali, no mundo tereis aflições. José fez alguma coisa para passar para aquela tribulação? Não. Mas foi permitido por Deus. Porque o Senhor tinha um plano para José e o povo, e seu pai e toda a família de Israel. Essas aflições de José no Egito deu ele o quê? Crescimento. Amadurecimento. Tanto que quando José encontra com seus irmãos, ele não tratou os irmãos dele com raiva, com rancor. Ele tratou com sabedoria. Sabedoria. Porque eu fico pensando, para nós saber o que a pessoa está passando, nós temos que se colocar no lugar dela. Se fosse nós no lugar de José, ali, quando ele encontrou os irmãos dele, o que nós faríamos? O que eu faria? Procuraríamos vingança? Jogava todos eles no cárcere, como ele ficou? Não, tratou com amor. Na sexta-feira, fala assim, importante considerar a influência do crente fiel. Ele derrama a luz onde tudo parece trevas. Onde o Senhor nos colocou para se reunir, para morar, para trabalhar, para viver, nós temos que ser luz e não trevas. Exatamente, dar bons exemplos, ser luz. E José foi o que no Egito? Luz, foi testemunho. Agora vamos para a nossa lição, que é
muito importante, né? Começa na segunda-feira. O povo de Israel poderia não entender a razão de tanto sofrimento. Porém, encontramos na Bíblia muitas vezes que as aflições, lutas e dificuldades tornam mais real a fé do povo que confia em Deus. Hoje, nos dias atuais, parece que nós, como crentes, estamos presos a esse mundo. Parece que esse mundo é a nossa pátria. Não é a nossa pátria esse mundo. Pelo contrário, esse mundo vai de mal a pior. O que aconteceu lá, as mortes das crianças, aconteceu na Segunda Guerra. O povo de Israel foi... muitas pessoas do povo foram mortos. Muitas pessoas morreram. E estão morrendo. Nós vemos hoje o mundo, um caos. Em quase todo lugar tem guerra. E parece que nós queremos viver nesse mundo eternamente. O nosso irmão Vantuí esteve na casa da nossa irmã sexta-feira. E ele foi muito feliz na colocação que ele colocou sobre Pedro e falando da cidade celestial. Da cidade celestial. Será que nós temos pensado o que nos espera na eternidade? O que nos espera na eternidade? O que o Senhor nos prometeu na eternidade? Uma nova pátria. Uma nova vida. Aonde nossos corpos doentes pelo pecado vai ser revestido de um corpo incorruptível. Parece que nós hoje, na atualidade, estamos pensando só em viver nesse mundo. É igual Ló. Teve que ser arrancado de Sodoma e Gomorra. Teve que ser arrancado. A mulher dele também não queria sair. Por que será que nós estamos tão arraigados nesse mundo? Por que nós queremos viver nesse mundo eternamente? Será que o paraíso é esse mundo? Não é. Nós estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor nos pediu. Nos deu ordenança para ser luz como José. Mas esse mundo não nos pode prender aqui. Fala na introdução aqui, em Gênesis temos o princípio, a origem de tudo sobre as mãos de Deus. Nele se revela a origem do universo, a criação do homem, a origem do pecado, a origem da família. Também um plano de redenção da humanidade. Inclui a história, o povo escolhido de Deus, declara Abraão, que faria dele pai de uma grande nação. Obrigado, gente. Pai de uma grande nação, e seus descendentes herdariam a terra prometida. O livro termina com a notícia da morte de José. Acabou aquele tempo de bonança. José foi levado para o Egito, foi vendido na casa do Potifar. O Senhor capacitou ele de revelar os sonhos a Faraó, e o Senhor levantou ele como um segundo naquele governo. E José, o tempo que esteve ali, foi o quê? Uma bênção. Mas tudo tem um propósito. O que estava acontecendo para José ir para lá e com a família de José depois? O que estava acontecendo no mundo? A fome. A fome. E como é que o faraó recebeu o pai do José e os seus irmãos? Muito bem. Muito bem. Será que hoje as pessoas não recebem muito bem? Porque ele devia pensar, o faraó, não estava lá, ninguém estava lá. Pô, José é assim. Imagina os irmãos dele, o pai dele. E aquele povo foi abençoado pelo Senhor. Aquele povo foi abençoado pelo Senhor. Eu acredito que muitas pessoas vieram crer no Deus de Israel através do testemunho de José, da vida dele. E o grande foco é que em nenhum momento da palavra de Deus aqui, nos textos, nós vemos José murmurar em hipótese nenhuma. E tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo.
Porque nós temos que fazer o quê? Descansar no Senhor. Esperar no Senhor. Fica a liberdade, irmão. Vocês podem participar também. O Êxodo inicia com a descida de Jacó e sua família para o Egito. 70 pessoas daquela família chegou com a proteção de Faraó. Lá embaixo no ABC, fala assim: sabiam que aquele lugar não era a sua terra. O Senhor fez uma promessa que eles iam descer, mas eles iam fazer o quê? Subir para a terra dele, Canaã. Eles iam subir e voltar para a terra dele. Compreendiam que voltaria a Canaã na qualidade de povo e aceitavam que somente a confiança em Deus poderia levá-los de volta. Morreu aquela geração toda, José, Jacó, os irmãos José, todos. Agora, o que aconteceu com o povo de Israel no Egito? Mas tem mais uma coisa que aconteceu com o povo de Israel lá, que acontece conosco hoje. Exatamente. Exatamente. Acomodado. Mas, no certo ponto também, eles clamaram, Senhor, já voltei aqui. Exatamente. Mas a promessa não era aquele país. Era a volta a Canaã. Não era ficar ali para sempre. Porque se desse, eu acho que eles ficariam ali para sempre. Se desse, é igual nós hoje. Quando nós vemos a igreja primitiva, o Senhor chamou eles para quê? Para pregar o evangelho. Para ser testemunha. Mas será que nos tempos que eles ficavam ali, eles ficavam sempre presos ao templo? Será que eles não saíam? Tanto que o Senhor levantou uma perseguição. Foram espalhados para o mundo afora, para pregar o evangelho, para viver uma vida, mostrar a palavra de Deus. E hoje vemos uma estagnação. Uma estagnação. Em Apocalipse capítulo 21, de 1 a 3, fala assim: a promessa que Deus, o Adriano falou, né? Para ir para Canaã. Mas a nossa promessa como igreja é essa: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, e adereçada como uma esposa ataivada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será seu Deus. E Lucas, por favor, 22, de 1 a 5. Estava, pois, perto... Não, Apocalipse também, por favor. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro, como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Até aí, tá bom. No seu rosto estará o seu nome. Ontem, não sei quem assistiu televisão aqui, a gente estava passando uma reportagem,
uma operação da polícia lá na favela da Rocinha. Aí teve uma hora que eles passaram um clarão bem no fundo da Rocinha, né? Foi tanto tiro que você viu o clarão parecer uma luz nas casas. Mas era tiro. Bombas sendo jogadas. E nós não queremos sair dali. Nós queremos ficar presos, achando que as bênçãos é esse mundo. Não é esse mundo. A promessa que Deus fez a Abraão, que o povo ia voltar para Canaã. A nossa promessa hoje como igreja é ir para o lar celestial. Não é criar raiz aqui, não é querer sair desse mundo. Enquanto estamos aqui, temos que ser o quê? Um José. Ser luz nesse mundo de trevas. Ser canal de bênçãos. Há pouco tempo, a gente lembra isso, né? Aquele trabalho, pouco tempo não, deve ter mais de 50 anos. Aquele trabalho que as irmãs faziam lá no castelo, foram o que lá em cima? Luz. Foram testemunha. E aquela vida daquelas irmãs lá testemunhando, deu frutos na época para aquelas crianças. Tanto que teve uma senhora aqui, há 2 semanas atrás, falando sobre isso. José deu fruto no Egito. José deu fruto. E nós temos que dar frutos para o reino do Senhor. Agora vamos passar para isso um minutinho. Para a segunda parte. Povo maltratado, perseguido, violentado em trabalho. Finalmente a bênção estava a caminho, nos momentos da angústia e de dor e da aflição. E nos faz recordar o passado, analisar o presente e tomar nossas decisões. E Deus já tinha lapidado no deserto uma pedra preciosa, Moisés. Moisés, agora o povo lá no Egito, ainda escravo, murmurando para não sair, como nosso irmão falou, não querendo sair, mas o Senhor levanta um libertador para sair daquela terra, para sair daquela nação. Porque eles já não estavam ali mais como livre, como escravo mesmo. E as histórias eram contadas. Eu fico pensando daqueles pais que perderam aquelas crianças, os sofrimentos deles vivendo naquele país, naquela nação. Nenhuma criança, menino, era poupada. Moisés foi poupado, porque o Senhor tinha o quê? Um plano para a vida dele. E o Senhor tem um plano para cada um de nós. Para cada um de nós. Para ser luz nesse mundo. E o Senhor poupou a vida de Moisés. E Moisés realmente fez a diferença também. Moisés foi um canal de bênção para Israel. Aqui, então, Deus já lapidava no deserto uma pedra preciosa, Moisés, para acabar com o tempo de angústia que os filhos de Israel passavam. A libertação se avizinha. Vamos pular na segunda parte, lá no final. O amor e a misericórdia de Deus foram demonstrados quando ouviu os gemidos, e Deus os conheceu e resolveu fazer cessar o tempo de servidão no Egito. Quando nós estamos de aperto, o que nós fazemos? Buscamos a Deus. Quando tem algo, uma doença, uma morte, quando queremos nos casar, arrumar um emprego, o que nós procuramos mais o Senhor? No tempo de mais angústia, é que nós procuramos o Senhor. O que Paulo estava fazendo lá na prisão? Ele estava preso injustamente. O Silas, se eu não me engano, Paulo e Silas, estava cantando hino de louvor. E aqui, o que aconteceu naquele momento? Pode falar, você? Hã? Não, aconteceu uma coisa antes.
O carcereiro. E o que o carcereiro fez? O carcereiro fez com Paulo. E o que o carcereiro fez depois? Então. Mais uma coisa, para tirar 10. Ele levou eles para a casa deles. Para a casa deles. Para a casa deles. Que se converteram. Numa situação totalmente indiferente, Paulo lá na prisão foi um canal de bênção. Deu frutos. Não só o carcereiro, mas aquela quantidade de bandido que estava dormindo, deitado, ouviram também o cântico. Exatamente. A mensagem evangelística através do cântico. Exatamente. Né? E a palavra nunca volta vazia. Nunca volta vazia. Porque nesse mundo teremos aflições. Mas nós temos que ter a perspectiva que nós pertencemos ao Senhor. Agora imagine a pessoa sem Cristo. Pior ainda, exatamente. Ela não tem a quem recorrer. Mas nós temos a quem recorrer. Temos a quem recorrer. E no momento certo, o Senhor dá o livramento. Nos dá o conforto. Voltando lá ao José no Egito, eu fico imaginando a alegria de José quando o pai dele desce para o Egito. Há anos e anos, José sem ver o pai dele. Os irmãos também, porque os irmãos só desceram no Egito para comprar comida. Sem ver ninguém. A alegria quando ele viu o irmão dele mesmo. Alegria. Quer dizer, mesmo no tempos de tribulação, de perseguição, possamos ter luz, possamos ter alegria de servir o Senhor. Imagine se José não tivesse descido do Egito. O Senhor podia levantar outra pessoa? Podia. Mas ele levantou José por quê? Porque José era o quê? Fiel a ele. Lembrando que nós somos privilegiados, porque José lá, ele não tinha uma igreja em volta dele, não tinha isso, ele não tinha os domingos para se reunir, às quarta-feiras, reunião de oração, às quinta-feiras, estudo bíblico, ele não tinha isso, ele não tinha isso, a confiança nele, em Deus, era muito grande. E nós temos esse privilégio de se reunir como igreja, parte do povo de Cristo. Parte do povo de Cristo. Não tinha nada. Exatamente. E era uma fé inabalável. Como o caso de Raabe. Quando vemos Raabe, ela falando para os espias de Josué, porque nós ouvimos falar o que o Senhor fez aos povos contra Israel. Uma mulher lá, ó, passou anos dizendo, ela ouviu, ó, nós ouvimos, nosso coração está tudo ruim, tudo quebrantado. Não temos força de se levantar. Porque elas o quê? Ouviram falar. Ela ouviu falar. Como todo o povo de Jericó também viu falar. E agora pulando mais para baixo, as várias etapas da história do povo de Israel. A promessa de Deus. Vamos pular essa. Vamos lá na segunda. As bênçãos do Egito. A preeminência de Deus. Deus enviou diante da vossa face. Isto é, foi Deus que me mandou na frente de vocês, preservando a vida, a perpetuação da vida neste povo, e que viria o Salvador.
falando de José aqui. Pode abrir lá em Gênesis 45, 5. Versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Até aí. Deus enviando José. E nada, como foi falado, acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Vou dar um exemplo bem claro aqui, de uma irmã. Dona Anaí. Dona Anaí. Deus preparou pessoas para ajudar Keila. Só pensar, eu nunca pensei isso. Eu nunca pensei, na minha vida, eu morava no Rio de Janeiro, me reuni em São Carlos. Eu nunca pensei em conhecer minha esposa. Cada rosto que eu estou vendo aqui, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui, nem você estaria também aqui. E não existe, por acaso, o Hélito mesmo, veio de São Gonçalo. O irmão dele falou para ele, tem uma igreja aqui que é raiz. Não é isso, Hélio? Ele veio para cá. Você imagina estar aqui enquanto esses irmãos todos? Não existe acaso na obra de Deus. Exatamente. Não há acaso. Há um propósito do Senhor para nós. Se você não tivesse intimidade com Deus, comunhão com Deus, ele não ia conseguir enxergar isso da forma que ele enxergou, e ele passou isso. Ele passou isso. Ele percebeu que aquilo ali era a mão de Deus agindo. Agora, se a gente não tiver comunhão com Deus, a gente não vai perceber essas coisas, não vai enxergar isso. Exatamente. E você vê que a decisão de seguir o Senhor é uma decisão voluntária. José quis seguir o Senhor. Daniel quis seguir o Senhor. E nós queremos seguir o Senhor. Quando um dia tomamos uma decisão, nós saímos dessa pátria terrestre para a pátria espiritual. Os nossos nomes estão escritos aonde? No livro da vida. No livro da vida. Essa parte aqui, nossos nomes foram riscados desse mundo. Nós esperamos o quê? Ou a volta de Cristo, ou a nossa partida para o descanso. A nossa irmã Neuza, nesse momento, ela está onde? No descanso, esperando as promessas de quem? De Cristo. Não é de um homem nenhum, é de Cristo. Que ela vai ser ressuscitada, vai estar com o Senhor para sempre. E nós também. Aonde o mundo não nos oferece isso. Não nos oferece isso. Eu vejo aí, a gente está vendo aí diariamente, praticamente, roubo em cima de roubo. Não é só nos países, não. Vários países, né? A população passando fome, não sei mais o quê. Eu fico pensando, aonde esses caras vão botar tanto dinheiro assim? Eles vão morrer, vai ficar tudo para aí. E é um dinheiro amaldiçoado. Exatamente. E não vão, cara. Não vão. Aquele homem mais rico do mundo, aquele que acho que foi agora nos Estados Unidos, que lá trabalhou uns 2 ou 3 meses com o presidente dos Estados Unidos, ele sabe até do governo, né? Não, mas acho que é o homem mais rico que existe no mundo. O dinheiro dele não vai fazer nada diferente, porque ele vai morrer também. Ele vai morrer. Ele pode aproveitar aqui coisas boas aqui nesse mundo. Viajar de avião, de barco, ir para a Lua. Tem condição de fazer isso. Ter os melhores hospitais. Mas um dia, ele vai morrer. Mas onde vai ser a eternidade dele?
Se não tiver Cristo, ele vai para o inferno. Vamos pular. Tá. Em Gênesis capítulo 17, versículo 8. E te darei a tua semente, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Essa promessa, como já vimos, foi falada no Senhor. A gente vê diariamente aí que os povos estão se levantando contra Israel. A França, a Alemanha, um pouco da Europa já está se levantando contra Israel. O povo árabe nem se conta, né? E o nosso país também, muitos países aqui do América do Sul, se levantando contra Israel. Mas vai se levantar o mundo todo. Até os Estados Unidos, que apoia hoje fielmente Israel, vai se levantar contra Israel. E quem vai guardar Israel? É o Israel, pode falar. Deus, exatamente. Deus está guardando Israel. Porque nós tivemos Israel, não tem uma... O Israel, perante ao mapa, é uma pontinha de caneta no caderno. É miniatura. E Israel é sustentado pelo Senhor, porque a promessa é para Israel. Promessa para Israel. Tudo que acontece é em torno de Israel. Vai acontecer tudo que está escrito na palavra de Deus. E a segurança, muitas vezes, hoje em dia, Israel está botando em quem? A segurança. Na tecnologia dele e nos americanos. A Inglaterra, que apoiava Israel quase em tudo, hoje não está apoiando mais nada. E vai acontecer que tudo. Então, e tudo isso vai acontecer, porque vai se cumprir o que o Senhor deixou escrito para nós. A igreja vai ser destruída. Não vai, é uma promessa também do Senhor para a igreja. A igreja somos nós. Onde tiver um cristão, ele é a igreja. É o testemunho. José era ali, um testemunho no Egito. Daniel era um testemunho na Babilônia. E nós somos testemunho aqui em Itaperuna. Se amanhã nós se mudarmos para o Rio de Janeiro, ou para os Estados Unidos, ou para qualquer outro país, outro lugar, nós somos testemunha do Senhor. A nossa pátria não é mais esse mundo. É o Senhor. Só voltar aqui um minutinho. Na leitura de segunda-feira, fala assim: o povo de Israel poderia não entender a razão de tanto sofrimento, porém encontramos na Bíblia muitas vezes que as aflições de lutas e dificuldades tornam real a fé do povo. E isso é verdade. Isso é verdade. Nos fortalece. Voltou de novo, graças a Deus, a reunião de oração, a primeira semana de oração, né? Quantos lugares nem se faz mais reunião de oração? Eu não estou falando uma semana toda, não. Estou falando um dia. Quantos lugares? Parece que no dia da reunião de oração a gente tem desculpa para tudo. A gente fica doente. Tem nossos trabalhos aqui, mesmo trabalho de noite aí. Nem às vezes tem como chegar para dar aula no coral, né? Ensinar. Então, nossa dificuldade. Mas eu fico pensando aquilo que a nossa irmã falou na casa dela. Eu senti vergonha de mim mesmo. Da irmã da Celeste, né? Creuza lá, né? Ela falou que não quer perder um dia de estar aqui na casa do Senhor. Cara, eu fiquei 95 anos. Eu falei, eu com 59, não tenho nem a metade da disposição da irmã. Nem a metade da metade. Quer dizer, o que está acontecendo?
Aí depois queremos cobrar do Senhor. Pô, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Quando vem as tribulações, nós temos que estar alicerçados. José não foi pego de surpresa. Daniel não foi pego de surpresa. E muitas vezes eu sou pego de surpresa. Sou pego de surpresa. Porque eu estou dando mais valor a esse mundo do que o Senhor. Acho que foi o Adelino que falou, o Lucas, que lá José não tinha uma Bíblia. Ele não tinha uma Bíblia. Não tinha nada. Nós temos o privilégio de ler a palavra de Deus. Já sabemos o que vai acontecer conosco. É pela fé. E hoje qualquer coisa é desculpa. Há alguns anos atrás, um irmão falou que onde ele se reúne até hoje lá, que tinha que preparar 4 bandejas para botar os cálices. E na última vez que estive lá, nessa vez que estive lá, ele falou assim que hoje uma bandeja dá e sobra. Dá e sobra. Hoje nós não estamos crescendo. Nós estamos o quê? Diminuindo. Diminuindo. Se nós vemos hoje, aonde estão nossos filhos hoje? Aonde estão nossos filhos hoje? O que está acontecendo conosco? Nós pregamos o Evangelho, as irmãs ensinam nas classes, e daqui a pouco, estou falando com todos, muitos estão no mundo. Escutaram do manancial da vida da palavra de Deus, onde José nunca escutou da palavra de Deus, e eles deram valor, ele deu valor. Muitas crianças são desde o berço trazidas aqui, como tantos lugares. Será que o mundo está mais atrativo que a palavra do Senhor? Exatamente. Mas é aquilo que nós damos prioridade. Nós não temos poder de obrigar ninguém a vir aqui, não há nenhum. Mas nós temos o dever de ensinar o caminho. Para não ser cobrado essa responsabilidade. Vemos as religiões cada vez mais crescendo, cada vez mais. E a religião não dá nenhuma certeza de nada. E nós temos a certeza de tudo através da palavra de Deus e não valorizamos. Não valorizamos. E os nossos filhos também, não todos, também não estão valorizando. Amanhã, muitos irmãos aqui podem partir. Muitos irmãos podem partir. Quem vai dar continuidade ao trabalho do Senhor? Quem vai dar continuidade ao trabalho do Senhor? De seguir o caminho dele. De anunciar a palavra dele. O José não precisava nem falar mais nada. José, naquela época, e hoje fala. Hoje, falamos de Moisés, falamos de Daniel, falamos tanto do servo do passado. E o que vão contar de nós daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? O Jorge Luiz? Quem foi ele? O que ele fez de útil para a obra do Senhor? Será que ele só vinha para se apresentar? Vinha só para ocupar um espaço numa poltrona dessa? Deus nos chamou para ser luz, para fazer a diferença. Para fazer a diferença. E nós, como servo do Senhor, temos essa liberdade que em muitos lugares não tem mais essa liberdade.
Eu não estou falando de governo, não estou falando, muitos lugares não tem essa liberdade. A pregação do evangelho é totalmente distorcida. Se muitos lugares pregasse hoje isso que José viveu lá, seria totalmente distorcidas. Hoje falam só da cura das bênçãos desse mundo, mas esse mundo não tem bênção. Você pode viver aqui bem, você pode casar, ter filho, ter tudo, mas esse mundo aqui não tem bênção. A bênção é para a eternidade. Passa exatamente. A bênção é a eternidade com o Senhor. E José mostra bem claro isso. Abraão mostra, ó, é assim, seguir esse caminho. E já agora faltou a leitura de terça-feira. Salmo 105, de 1 a 11. Louvai ao Senhor e invocar o seu nome, fazer conhecer as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, fala de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e do juízo da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus, e os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e o juramento a Isaque, o qual se confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Obrigado, Lucas. Esse salmo, uns falam que foi Davi que escreveu, outro fala que foi Asaf que escreveu, né? Mas mostra a trajetória de Israel, as promessas que o Senhor deixou para Israel, a confiança que está passando. Agora, só voltar mais um pouco no povo de Israel, quando ele estava escravo. O Senhor levantou Moisés como um libertador, e Moisés teve logo uma experiência ainda, quando estava lá no Egito, né? Que viu 2 irmãos lá, pode falar assim, brigando. Aí depois viu quem? Um egípcio brigando, espancando um do povo de Israel. O que Moisés fez? Matou eles. Não aprendeu nada de José. Escondeu o egípcio lá. Depois que os irmãos estavam brigando lá dos egípcios, né? Os irmãos de Israel. E eles falaram para Moisés: você vai fazer a mesma coisa que você fez com o egípcio? Matar também a gente? Já começou a trajetória dele ali. Mas o que aconteceu? Aonde ele foi aprender a ter mais mansidão? No deserto. No deserto. E lá ficou quantos anos? 40. Mas Moisés já veio o quê? Preparado. Quando ele foi chamado, ele até quis se esquivar da ordem de Deus, né? Mas o Senhor tinha um propósito para a vida de Moisés e tem para cada um de nós. E o Senhor mandou o quê? Ele falou com quem? Com o faraó. A ordem do Senhor era falar com o faraó. E aquele povo do Egito viu tantas coisas acontecendo ali, e mesmo assim eles não se aquebrantaram. O faraó foi um privilegiado que viu todos aqueles sinais que o Senhor fez no Egito, e ele não se quebrantou. Pelo contrário, cada coisa que acontecia, ele apertava mais o jugo em cima do povo de Israel. Em cima do povo de Israel. E o que aconteceu depois, quase na saída de Israel? Na última, você pode dizer assim, praga.
Na última coisa que aconteceu com o povo do Egito, os primogênitos foram mortos. Todos eles foram mortos. A dor que o povo de Israel sentiu no passado, eles também sentiram. A morte dos filhos deles. Foi quando eles saíram do Egito. E eles viram todo o poder de Deus ali no Egito, o povo de Israel. E quando eles saem do Egito, vem o quê? As murmurações. A primeira dificuldade que eles passam, vem as murmurações. Vem as murmurações. E essa murmuração foi. E se queixavam da comida, se queixavam da água, se queixavam disso. E porque dessas murmurações, toda aquela descendência não entrou na terra prometida. Ninguém entrou na terra prometida daquela descendência. Eles viram as maravilhas que o Senhor fez para eles e eles murmuravam diariamente. Quiseram matar até Moisés. Eles queriam voltar para o Egito, porque o coração dele não estava ali. O coração dele estava onde? No Egito. Eles ainda eram escravos ainda. Nas mentes dele, no coração dele, eles eram escravos do Egito. Eles não conseguiam se libertar disso. É igual um incrédulo, quando um dia nós confessamos Cristo como Salvador. Aí nós lembramos a nossa vida como era e como é hoje. Hoje é uma nova vida. Atitudes novas. Pensamentos novos. Visão novas. É uma nova vida. A vida velha já passou. Mas o povo de Israel não esquecia das panelas lá do Egito. Eu acho que eles eram masoquistas, porque queriam apanhar bastante ainda lá no Egito. Queriam levar bastante surra lá no Egito. É o que nós estamos fazendo nos dias atuais. Não queremos se desprender desse mundo. A palavra de Deus fala: quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Isso não fala para o incrédulo. A nossa esperança não é o Brasil. A nossa esperança é o lar celestial. É o lar celestial. O nosso irmão Silas e a sua esposa estavam falando da irmã da cunhada do Silas. Ela estava falando que nós estamos falando aqui semana passada, nossa semana, que ela falou assim: que o Senhor me leva para a glória. Que o Senhor me leve para a glória. Ela está quase morrendo lá. Que o Senhor me leve para a glória, que me leve daqui. Por que ela deve estar falando isso? Porque ela tem Cristo como Salvador. Ela está até em coma. Eu estou acho que em coma, quinta-feira, né? Quer dizer, mas nós sabemos que ela tem Cristo como Salvador, que esse mundo não pode fazer mais nada para ela. E se ela partir hoje ou amanhã, ela está no descanso. E muitas vezes nós não compreendemos isso. Se nós partimos hoje, ou amanhã, ou daqui a 10 dias, ou se nós levarmos um tiro, ou explodir isso aqui, acabar um terremoto, nós não pertencemos a esse mundo. A nossa pátria não é esse mundo, é o Senhor, o lar celestial. O lar celestial. Alguém quer falar mais alguma coisa? Beber água, senhor. Muito obrigado pela oportunidade e que o senhor possa acrescentar aquilo que não foi falado aqui.